Gente, o Paulo Jaziel é um dos nossos palestrantes, tá? Que tá falando com vocês aí no chat. A Andréa acho que já tá aqui também, né? Oi, Andréa, não sei se você já tá, não consigo mais ver, porque tem muita gente. Deixa eu ver aqui. A Andréa também já tá, então acho que a gente pode ir começando, não sei, vou dar acho que mais 3 minutinhos para o pessoal entrar, que ainda falta bastante gente dos sétimos. Diego, você pode postar o RPG no horário que você quiser, não tem problema, tá bom? A semana que vem a gente vai apresentar os RPGs de vocês, mas eles devem estar no nosso mural de ciências até amanhã, né? Que era o dia que eu tinha dado, dia 31, não sei se era 30 ou 31, mas até amanhã pode postar. Mas o horário que você conseguir. Professora, ela falou que era até hoje e a Leia fez primeiro e amanhã. Gente, eu tô com as duas salas abertas. A Gabriela agora vai ser difícil colocar o link do nosso mural. Mas a gente pode, algum amigo pode botar, porque eu tô administrando aqui duas salas e ainda com o WhatsApp, porque tem gente falando comigo, aí tá complicado de eu fazer isso agora. Mas se alguém puder ajudar a Gabriela e colocar aí o link do nosso mural, obrigada, Luísa. Acho que a gente pode começar, né? 46 pessoas. Então é isso, pessoal. Tô feliz que vocês estão aí. Hoje a gente tem a live, que é Os Povos da Floresta e as Águas da Cidade. Nós temos 2 convidados muito especiais, então já agradeço imensamente o Paulinho e a Andréa por terem aceitado esse convite para vir aqui falar com vocês. A ideia é que o Paulinho e a Andréa façam uma pequena apresentação, então eles vão falar um pouquinho. Enquanto eles falam, a gente deixa tudo aqui desligado para a gente conseguir acompanhar e não perder nada. E aí, depois da apresentação deles, a gente abre para uma conversa com vocês, tá bom? E aí, quem quiser perguntar, vai poder perguntar. Quem quiser perguntar, fazer perguntas diretas para eles, né? Para um dos dois vai poder perguntar. E quem quiser ou fazer uma pergunta que seja para os dois também pode. Vou pedir para quem quiser fazer observação no meio das apresentações para colocar no chat e eu vou anotando, tá bom? E aí depois a gente, no momento de abrir, aí as pessoas que fizeram observações aqui, a gente abre para essas pessoas poderem falar e poderem comentar ou perguntar o que tiverem que perguntar, tá certo? Para a gente garantir, o Diego pergunta se o professor que está lá na Amazônia não vai cair muito por causa da distância. Eu acho que não, mas a gente vai perguntar para ele direitinho, porque não sei como é que é a internet lá na Amazônia, né? Vamos perguntar para ele. E então a gente vai começar agora a nossa live. Quero agradecer a presença de todos vocês. Eu acho que a gente vai ter aqui os 7º e os 8º anos, então tem bastante gente, por isso que a gente migrou de sala. Estou muito feliz, mais uma vez, pela presença dessas 2 pessoas queridas, e agradeço também a gestão da escola, que permitiu aí que a gente pudesse
fazer essa atividade, né? Já está gravando, depois a gente vai disponibilizar o vídeo para quem não pôde participar poder ver depois, tá bom? Então eu vou pedir para nesse momento que os palestrantes forem falar, para a gente desligar os nossos vídeos para a gente diminuir o número de dados aí que estão circulando e garantir a qualidade da apresentação deles, tá bom? É isso, Paulinho, acho que você começa, você se apresenta, pode ser? Acho que seu microfone está desligado. Não sei, a gente não está conseguindo ouvir. Pessoal, então é isso. Vamos começar agora a apresentação. O Paulinho começa. E aí acho que o Paulinho se apresenta e depois dele a Andréia, ok? Boa atividade para todos nós. Vamos lá. Vou pedir para todo mundo desligar os vídeos agora, tá bom? Paulinho, a gente não está conseguindo te ouvir. Então, desliguem as câmeras, por favor. Peraí, desligar as câmeras? Sim, João, hoje a gente vai desligar as câmeras, porque quanto menos imagem estiver circulando, menos dados, e aí a gente não perde a palestra dos nossos convidados, tá bom? Então não é para ir embora, é só para desligar a câmera, mas é para todo mundo ficar aí, hein? É porque a câmera fica meio que pesada com a câmera ligada. Isso mesmo. Jonathan, você que está aí, não sei se você está aí. Deixa eu tirar o som aqui. Agora, vocês me ouvem? Sim, Não. Paulinho, agora dá para ouvir. Ah, legal. Eu tô com... eu vi que o pessoal aí no começo estava cheio de roupas, né? Parece que tá frio aí em São Paulo, é isso? Tá frio aqui, virou tempo, tá bem frio. Pois é, boa tarde, né? Eu moro aqui na Amazônia, eu tô com o ventilador ligado, não sei se vocês estão ouvindo o ventilador, porque aqui tá muito quente. Aqui é bem quente. Aliás, eu já gostaria de falar para vocês, eu sou de São Paulo, né? Eu sou de Ribeirão Preto, e aí uma das primeiras informações que eu tive quando eu vim para a Amazônia é que aqui tem 2 momentos no ano. Um deles é quente, o outro é muito quente, né? Então não tem muita variação sobre a temperatura. Mas deixa eu ver um negócio aqui. A professora Carla estava me explicando como que eu poderia fazer uma coisa com vocês aqui. Eu quero convidá-los para fazer uma viagem no espaço e no tempo. Tudo bem? Pode ser, professora Carla? Pode Alô? ser, sim, a gente tá super querendo. Então tá, vamos lá. Eu vou abrir aqui. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Ah, boa tarde, dona Rosane. Então, só queria... Opa, tá sumindo aqui. Eu só Vocês estão vendo o que eu vejo aqui? O que vocês estão vendo? Uma bolinha azul? Um céu escuro? Sim. Isso. Esse aí vou apresentar para vocês. Esse é o planeta Terra. Planeta Terra, turma de alunos, planeta Terra. Eu acho que vocês devem estar por aqui, ó. Deixa eu ver se eu acertei aqui Cadê? Uau! É aqui que vocês estão? Deixa eu ver. É esse lugar aqui que vocês estão agora, nesse momento? Não. Ou onde vocês estudam, né? Pelo menos. Sim, eu acho. É essa a escola de vocês? É aí? Sim, dá pra Pois ver o quadro até. Dá pra... Ah, legal. Não é porque a nossa escola tem uma rua sem saída. É nossa escola. Não é essa escola. É sim, porque o outro tem saída pra É. ver, sim, é sim. Vamos ver, ó. Vamos
Vamos devagarzinho aqui. sim, Vocês estão... sim. É que da nossa sala do 7B de matemática dá pra ver esse negócio grandão aí sim, daí. Ah, vocês estão conseguindo achar aí? Olha que legal, né? Uma coisa que chama atenção aqui nessa imagem para mim é a quantidade de árvores. Vocês estão vendo quantas árvores tem? Sim. Dá para ver, né? Legal, né? Pois é. É um ambiente que para mim também é muito familiar, né? Porque eu sou de São Paulo. Não conheço muito bem a cidade de São Paulo porque eu sou caipira, sou lá do interior, sou de Ribeirão Preto. Mas aí eu estudei em São Paulo, né? E depois de um certo tempo, e desde a minha infância, eu queria conhecer a Amazônia, né? E eu estudei na Universidade Federal de São Carlos, eu fiz o curso de Ciências Sociais, depois também eu fiz mestrado, e sempre pensando nessa coisa aí, essa quantidade de árvores que eu via em volta da minha casa, quando eu andava por Ribeirão Preto, quando eu ia passear em São Paulo, me chamava a atenção. E aí, olha que interessante, né? Se a gente vai se afastando da imagem, né? Considerando que aqui é onde vocês estudam, né? Olha, tem uma mata aqui, né? Vocês já foram nessa mata? Conhece esse lugar aí? É o Parque do Alô. Ah, legal. Eu não conheço, tá vendo? Vocês já conhecem um lugar que eu não conheço. Aqui também, ó, tem mata aqui também, né? Ó, que legal. E aí a gente vai se afastando, Deixa eu colocar isso aqui no norte, né? Aí, então aqui, ó, vamos voltar lá onde a gente estava primeiro, só para ter uma noção melhor do que a gente está fazendo aqui. Então aqui é a escola de vocês, né? Aqui é a escola onde vocês estudam. A gente vai se afastar no mapa como se estivesse voando de helicóptero. Aí, ó que legal, né? A vantagem da tecnologia. E aí, ó, aqui a gente tem uma faixa grande de floresta, né? Que é a Mata Atlântica. E eu sou de Ribeirão Preto, que fica aqui, ó. Aqui é Ribeirão Preto. Então, Ribeirão Preto, tá vendo? Ó, é uma paisagem parecida com a de São Paulo, né? Muitos prédios, né? Poucas árvores. Mas aí eu decidi que eu gostaria de viver e trabalhar na Amazônia. E o primeiro lugar que eu vim para cá foi esse aqui, ó. Vamos viajar. Ó, deixa eu... Tá vendo? Ó, eu queria chamar a atenção pelo seguinte: essa primeira viagem, olha só o que está acontecendo com o Brasil. Ó. Quando a gente fala que está desmatando, vocês já olharam essa imagem no mapa alguma vez? Ó? O desmatamento, como que é? Vegetação mais rala, né? E aqui, ó, aqui é a Amazônia, essa parte mais verde é a Amazônia. E na beirada dela, ó, tudo isso aqui, esse verdinho mais claro, são regiões de desmatamento. Então eu vim para cá, eu vim pro Cujubim. Cujubim, quando eu fui para lá, posso contar uma piada, professor? Alô? Pode contar, Paulinho. Cujubim me disseram que é uma palavra indígena, onde Jubim quer dizer do mundo. Ninguém entendeu a piada, né? Tudo bem. A gente interpreta, a gente como quiser, né? Então aqui, tá vendo? Ó, essa mancha vermelha aqui é a área de uma unidade de conservação que se chama Reserva de Desenvolvimento Sustentável Cujubim. Cujubim, na verdade, é o nome de uma ave. Depois vocês podem anotar aí para pesquisar. Cujubim, ave. Aí vocês vão ver uma ave. Como existe essa ave por aqui, vocês vão encontrá-la no Google, certamente. E os rios aqui da Amazônia, eles têm essa característica que é bem interessante. Eles são muito sinuosos, tá vendo? Então, se fosse uma linha reta, era mais fácil chegar, né? Mas aqui, por exemplo, a gente vem para cá,
aí vai para lá, depois passa aqui de novo, no mesmo ponto para ir para lá e voltar para cá. Ou seja, o deslocamento na Amazônia foi um dos primeiros contrastes que eu tive, considerando a minha realidade, que é igual a de vocês, né, que é de São Paulo. Eu quero ir num lugar, eu pego essa rua aqui, vou reto, chego lá. Olha aqui, ó, o rio passa por aqui, ele dá uma volta, aí só depois que ele vai passar pelo mesmo lugar, né, ele obedece uma lógica que é a dinâmica da natureza. E nesse lugar, quando eu vim, eu gostaria de falar um pouquinho de história. Posso falar sobre história, professora? Oi? Estão me ouvindo? Sim, Eu estou. Legal. Então vamos lá. A gente tem acompanhado aí os noticiários, né, dessa pandemia, que infelizmente tem promovido muitas mortes, né, no Brasil, no mundo e tal. Mas teve um momento na história mundial que também muitas pessoas morreram por conta de um conflito internacional, né, que foi a Segunda Guerra Mundial. Não sei se vocês já estudaram sobre isso até agora, ou já viram algum filme que falava sobre a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil, ele participou da Segunda Guerra Mundial, ele mandou pessoas para participar desse conflito. Essas pessoas que foram para lá, esses soldados, eles eram chamados de pracinhas. Vocês sabiam disso? O escudo do Brasil na guerra é uma cobra fumando cachimbo. Uma cobra fumando cachimbo. Mas essa pergunta que eu fiz para vocês sabiam que existiam os soldados, eles eram chamados de pracinhas? Não. Então, pois era o nome que era dado aos soldados que foram combater lá as forças contra o Mussolini, né, na Itália. E aí, nesse período, morreram cerca de 400 pessoas, soldados, né, que foram para lá para combater as forças fascistas da Itália, né, no caso do Mussolini. E, enfim, perdas são sempre perdas, né? Mas nesse mesmo momento, no Brasil, acontecia uma outra coisa, né? E eu não sei se vocês sabem disso. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, porque tem muito a ver com o meu trabalho, ou parte considerável dos trabalhos que eu desenvolvi e, de certa forma, ainda desenvolvo aqui na Amazônia, que é uma população que para mim é muito importante, que são os seringueiros. Então aqui na Amazônia, nessa parte aqui, ó, aqui nesse rio, nesses rios, em todas essas áreas mais verdes no mapa, onde eu estou passando o mouse, eram áreas repletas de seringais. Então os seringais eram o quê? Lugares na floresta onde tinha uma planta chamada seringa, e dela se extrai ainda hoje o látex, que é utilizado num monte de coisa, borracha, pneu de avião, enfim. A borracha vem dessa planta aí, da seringueira. E aí, por conta disso, né, o Brasil já tinha vivido um momento histórico aí da exploração da borracha, que foi o primeiro ciclo. E aí, aqui na cidade de Santarém, algumas pessoas da Ásia recolheram sementes e foram plantar lá na Ásia. E a produção da borracha do Brasil caiu muito, porque eles plantaram lá, que nem tem aí em São Paulo esses plantios de eucaliptos, sabe? De pinheiro para fazer papel. Fizeram a mesma coisa com a seringa. Inclusive hoje no Brasil, o estado que mais produz látex é o estado de São Paulo, por conta dessa mesma lógica. Mas aí os Estados Unidos rompeu economicamente com a Ásia, né, por conta da guerra, e aí pediu de novo para que o Brasil fizesse isso, fizesse a exploração da borracha, da seringa. E vejam só, nesse período, nessa segunda onda, por conta da exploração da borracha, no Brasil morreram cerca de 35 mil pessoas.
ou seja, quem foi para a guerra, né, foi uma perda pequena, né? É claro, ninguém gosta de perder nenhum parente e tal, mas morreram 400 pessoas na guerra, 400 e poucas pessoas. E aqui na Amazônia, fazendo esse tipo de exploração, foram mais de 35 mil em toda a Amazônia brasileira. E aqui as pessoas, elas vivem, é uma forma diferente, né? Porque uma casa aqui, a outra casa lá longe, bem distante, não dá nem pra gente comparar o modelo daí de São Paulo, né? Que é uma casa uma do lado da outra. E vejam vocês o tanto de árvores, né? Então isso aqui é muito grande. A gente entra para explorar, ó, é tudo floresta fechada, uma natureza muito rica. E aqui tinha muitas seringas. O pessoal vinha para cá, mas por conta das doenças, de uma série de outros fatores, morreram muitas pessoas. E isso, até hoje, infelizmente, essas famílias não foram aparadas desde a Segunda Guerra Mundial, né? Enfim, isso é um detalhe histórico que eu acho importante considerar, porque nos outros lugares por onde eu andei também, entre eles foi uma outra unidade de conservação, que fica por aqui assim mais ou menos, que também é no estado do Amazonas, é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. E no Mamirauá eu trabalhei no Rio Maraã, né, que é esse aqui, nessa comunidade aqui, ó. Olha, compara para vocês verem, né? A imagem ela não fica muito boa, mas olha, aí vocês têm na rua de vocês, né? Quantas casas, né? Então aqui na Amazônia a densidade populacional é menor, né? Moram menos pessoas. A outra professora em breve vai falar sobre águas, né? A importância das águas. Eu queria chamar a atenção para isso. Aqui o meio de transporte é sobre as águas, né? As pessoas usam canoas, usam barcos. Então, para pescar nesses lagos é só com canoa, não tem estrada aqui, tá vendo? Vocês podem olhar, não existem caminhos, os caminhos são sobre as águas. E essa aqui é uma ilha, né? No meio do rio. Um outro lugar que eu fui, que é muito importante também para minha experiência profissional, foi esse aqui, ó. Vocês já ouviram falar nos índios Chavantes? Não. Isso aqui é uma aldeia indígena Chavante. E ela foi onde eu trabalhei por 2 anos. Essa aldeia indígena, durante o período que eu estive lá, entre 2011 e 2013, eu vivia, deixa eu mostrar para vocês, exatamente nesse lugar aqui, ó. Cadê minha casinha? Aqui, ó. Vivia aqui nessa casinha. E essa casinha, ela era onde a gente ficava. Então aqui uma escola, tá vendo, redonda. E aqui é onde a gente vivia, nesse lugar. E aqui, ó, tá vendo, ó, a lógica circular. Então as casas dos índios Chavantes, ela tem essa estrutura de ser circular, né? Elas são redondinhas. E aqui os caminhos, né? Para chegar até um riozinho que passava por aqui, mas olha, desmatado, né? Que coisa, né? Aí você vai descendo, ó, toda a terra indígena deles, gente, olha. E aqui do lado é o Xingu, ó, é o Parque Estadual do Xingu, tá vendo? Ó? Bem pertinho, né? Enfim, onde tem uma concentração de muitas etnias aqui. Esse aqui é o Rio Xingu. E aqui tem vários povos indígenas que vivem aqui. Mas aqui esse povo, né, os Chavantes, eles foram expulsos da sua terra, né, nos anos 80, e aí a área foi completamente invadida e completamente desmatada. E eles ficaram mais de 40 anos lutando para voltar ao seu território de origem. Tentaram oferecer para eles outros locais para eles viverem, mas eles falaram: não, aqui é a nossa terra, aqui vivem os nossos ancestrais, né? Os nossos antepassados são desse lugar, né? Então essa relação de reconhecimento da própria identidade nos índios Chavantes é muito
forte e particularmente junto a esse grupo. Isso para mim foi uma grande lição, um grande aprendizado. Desde então eu falo com orgulho, eu sou filho de caipira, neto de caipira, porque caipira é também, não pelas músicas, tá? Mas depois, quando vocês, se quiserem estudar, vocês podem ver. É um grupo também reconhecido no país como população tradicional, né? Então tem toda uma forma de lidar com a natureza, a exploração dos recursos, ela é dada de uma forma diferente do que a gente assiste, por exemplo, nesses comerciais que falam, o agro é isso, o agro é aquilo, né? A professora provavelmente vai falar sobre a água também. Não quero como é que fala, atrapalhar a palestra dela, mas a água ela é usada tanto no campo como na cidade, né? E aqui tem um diferencial grande, né? Como que, olha, a água sendo usada aqui para plantios, né? E nas cidades acaba às vezes faltando água por conta desse uso irregular. Atualmente eu vivo aqui, gente. Eu vivo no rio, na esquina do rio Tapajós com o rio Amazonas. Vocês já ouviram falar no rio Amazonas? O Amazonas fica aqui, ó, um pouco mais pra cima no mapa, ó. Esse aqui é o município de esse aqui é o município onde eu vivo atualmente, Santarém, tá vendo? E é bem parecido, né? Ó, tô na Amazônia, mas olha, muitas casas, né? Vocês conseguem ver, né? Muitas casas, prédios, talvez nem tantos prédios quanto a gente observa em São Paulo, mas é uma área urbana, né? Só que se a gente afasta um pouquinho, olha só, tenta considerar esse tamanho aqui, ó. Eu vou medir aqui com uma reguinha do Google Earth para vocês terem noção do que eu quero falar. Em quilômetros. Eu vou pegar daqui no começo da cidade até o final, ó. Tá vendo? Isso aqui eu estou medindo a cidade de Santarém. Então, a cidade de Santarém tem 6,48 quilômetros no comprimento. Agora vamos ao rio. Esse aqui é o rio Tapajós, gente. De margem a margem, 12 quilômetros. Em outros pontos, isso se amplia. Olha só. Aqui em Santarém, a gente, para atravessar o rio, é mais custoso do que atravessar a cidade. Tá vendo? 17 quilômetros. Se a gente vai na foz do rio ainda, esse valor se amplia. Fica... Opa! Daqui até aqui, ó, onde é a cidade, ó, tá vendo? Tô passando uma linha reta, onde o rio deságua. 35 quilômetros. De margem a margem. E aqui, ó, onde eu vivo é o rio Amazonas. Essa parte marrom é tudo água. Olha isso aqui é um lago, ó, Lago Grande. Compara o tamanho do lago com o tamanho da cidade. Conseguem ver? Aqui é outro lago, o Lago Pacumã. Pode falar. Estou ouvindo. Bom, é isso. E agora, atualmente, eu venho trabalhando nesse lugar aqui, ó, que é uma reserva também extrativista que se chama Renascer. E ela é esse pedaço aqui, ó, tá vendo? É essa área onde eu venho atualmente fazendo um trabalho que é sobre o monitoramento da biodiversidade. Eu peço desculpas a vocês, se for o caso, num outro momento, eu gostaria de mostrar com mais carinho os registros de alguns animais que a gente vem fazendo aqui na região, né? Que tem alguns vídeos com queixada, algumas espécies de macaco, aves, fotos, né, que a gente fez tudo aqui dentro, nessa área, porque a atividade que eu faço é o monitoramento da biodiversidade, e o monitoramento da biodiversidade, ele tenta responder algumas perguntas, entre elas, principalmente, se a unidade de conservação ela está cumprindo o seu papel de preservar a natureza, né? Eu não sei se aqui vocês conseguem ver o que eu estou vendo na tela.
Eu abri uma outra janelinha aqui. Não, tá difícil. Acho que não. Acho que você precisa compartilhar, viu, Paulo? Né? Compartilhar a guia, Você vai lá no compartilhar a guia e aí tem que escolher. Tá. Pera aí, deixa eu ver. Compartilhar. É que eu tô no visualizador aqui de imagens. Mas enfim, essa atividade que eu estou fazendo, ela tenta responder a seguinte pergunta: as unidades de conservação federais, elas são efetivas, né, nessa tarefa de conservar a biodiversidade? E esse estudo que eu venho fazendo, se for possível mostrar isso em outro momento, eu não quero também passar pelo tempo da outra professora, ela está conservando a natureza, né? Então isso pode ser um assunto para um outro momento. Mas, em suma, é isso. Esses espaços em vermelhos que eu destaquei no mapa são unidades de conservação, áreas destinadas à conservação da natureza, e às vezes a gente vê aí no jornal, né? Tá pegando fogo no parque, não sei da onde e tal, que são áreas importantes, né, de conservação da natureza. E são essas áreas aqui. A essa informação ainda você poderia colocar adicionalmente terras indígenas e unidades de conservação estaduais, né? Só que eu não coloquei aqui. Enfim, acho que em princípio é isso. Eu fiz só uma apresentação breve, né? Porque é tanta coisa que a gente poderia falar, mas por enquanto é isso o que eu tenho para apresentar para vocês, e gostaria muito de ouvir as questões que vocês têm, porque talvez eu estou falando de coisas que não sejam do interesse de vocês, né? E para todo e qualquer tipo de pergunta associada aqui à Amazônia, eu gostaria de que vocês se ficassem muito à vontade para perguntar sobre isso, sobre o que quiserem. Eu tenho uma pergunta. Tá? João. Oba! João, desculpa interromper a dinâmica, mas acho que é melhor, professor Paulo, se tudo bem para você, a gente fazer primeiro a apresentação da Andréia, para garantir. Claro. E aí depois a gente abre para as perguntas. João, se você puder anotar a sua questão que você tem para o professor Paulo, aí daqui, quando a professora Andréia terminar a apresentação dela, a gente abre para a gente discutir todas as questões. Pode ser, João? Pode ser. Tá bom, então. Quero agradecer. Eu vou até fechar. Eu vou fechar aqui minha câmera já, tá? Para facilitar a apresentação dela. Quero agradecer. E eu vou fechar meu microfone também. Tá bom. Quero agradecer ao professor Paulo. Ele é cientista social, também é mestre, e agradecer por essa viagem que ele proporcionou pra gente, né? Que foi de sair de São Paulo e dar uma voltinha pela Amazônia. Então, muito obrigada pela sua fala. Queria convidar agora a Andréa Conar, que é arquiteta, urbanista, também é gestora do Parque das Hortênsias, que fica localizada no Taboão da Serra. A Andréa vai falar um pouquinho para a gente sobre as águas, né? Essas águas que escoam, que vão, que voltam, e também da relação da água com a cidade. Andréa, muito obrigada por aceitar participar dessa live. Passo a palavra para você. Obrigada a você, professora Carla. Obrigada, é uma honra. Estou até meio nervosa por falar com esse monte de gente aí, super curiosa. Professor Paulo, muito obrigada. Obrigada pela preocupação. Você estava mencionando das águas e da biodiversidade. Eu achei que foi só me deixou mais feliz de falar dos assuntos que eu gosto, né, que são as águas urbanas, questão ambiental da cidade, né, que é super climática, às vezes um pouco assustadora. Aqui em São Paulo, a gente está num lugar que é de muitas tensões, né, entre natureza e ser humano. Mas o que eu acho que é interessante, que você falou, professor Paulo, é que, na verdade, que você deve observar muito melhor do que a gente com suas viagens, e você mostrou muito bem, a gente não é diferente do que é a natureza, a gente é a natureza. Então, a forma como as águas se apresentam para a gente na cidade, né, a forma como
as águas se apresentam para a gente fora da cidade, é a forma como a gente lida com a natureza, como a gente se entende ou não parte da natureza, né? Isso é muito importante para a gente pensar. Então, muito obrigada. Foi belíssimo. Gostaria muito de ouvir as coisas que você se propôs a falar mais sobre a questão da biodiversidade, me interessa pra caramba, até porque o parque onde eu trabalho já foi um zoológico. Um zoológico que deixou de ser zoológico. Hoje em dia a gente está tentando fazer dele um grande polo cultural e ecológico. Porque se é uma coisa muito boa da cidade, do ambiente urbano, né, que não tem tanto no rural, infelizmente, poderia ter mais, é a cultura e a arte. A gente pode se encontrar. E agora, eu tô até com a minha máscara aqui, eu tirei um pouquinho, porque eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir com a máscara. Mas agora, mais do que nunca, isso está claro pra gente, né? A gente está muito afastado uns dos outros. E a gente começa a lembrar dos momentos, dos lugares bonitos que a gente se encontrava na cidade, que é um ponto de encontro de pessoas. Mas o que nos une, o que une os povos da floresta e as águas da cidade, que já até indicado no cartaz desse nosso encontro, são as águas, e é o fato da gente ser vida, e de que para ter vida precisa ter água. Então a gente também é água, olha. Quantos por cento do nosso corpo não é água? 70%, 80%? A gente é água pura, quase. Muito pouco de não água que tem na gente. Se a gente não cuida do que é nosso, do que é a gente, daí babau. A professora Carla está com as imagens, porque eu não sei fazer apresentação e compartilhar. Eu até estou com o nome de Vitória Oliveira aqui, meu nome é André, vocês sabem. Estou usando o celular de uma amiga, porque o meu não deu certo. Então eu não sou uma pessoa muito tecnológica, estou tentando ser aqui. Se a professora Carla puder compartilhar a tela dela, não sei se vai dar certo, mas tem umas imagens que eu mandei para a gente observar juntos esse processo de vida em torno da água, né? Que foi acontecendo aqui onde a gente está. Professora Andréa, só um minuto, por favor. Eu vou compartilhar aqui, você me fala se está aparecendo, porque aí eu perco a visão. E aí, se você puder, por favor, deixar o seu microfone um pouquinho mais perto, porque acho que está um pouquinho baixo, porque o microfone está longe. E agora, como é que tá, gente? Acho que melhorou um pouquinho. Teve um momento assim que você tirou a máscara, ficou bem pertinho, ficou muito bom. Bom, vocês vão me falando aí, tá? Se dá para ouvir direitinho, por favor. Bom, tem uma tela compartilhada aqui embaixo. Não sei se vocês estão vendo a tela, gente. As águas da cidade, olha lá. Só um minuto que meu computador aqui deu uma travadinha, porque são as tecnologias, né? Beleza, vou retomando aqui. Já vou abrir aqui o slide. Beleza. Então, quando o professor Paulo falou, mostrou aquela imagem lá da escola, aquela imagem aérea, né? Ele foi indo para o Google, assim, com as imagens aéreas, e foi muito interessante, porque dá para a gente entender melhor a nossa região. Olha essa foto aí que vocês estão vendo. Essa foto aí é a primeira imagem que ele mostrou lá da escola, só que um pouquinho mais afastada, antes da gente mexer nesse lugar, né? Ou um pouquinho quando a gente tinha acabado de chegar por aqui, né? Essa área era a mais natural aí. E olha como que passa o rio, não sei se vocês conseguem enxergar as curvas que a mata mais densa faz, que é o entorno do rio, né? É parecido com o rio, os rios que ele foi mostrando lá para o norte do país, cheio de curvas, né? Aqui onde a gente mora, região metropolitana de São Paulo, Taboão da Serra, que é onde eu tô, que é Cuidadinho, toda essa região, ela alimenta dois rios principais, né? Todos os riachos e rios vão parar no Rio Pinheiros e no Rio Tietê. Não sei se vocês já passaram ali pelo Rio Pinheiros, se vocês se lembram da cara que ele tem. Mas ele é bem reto, né? Olha como ele era antes. Ele era cheio de curvas, como esse aí. Esse é o Rio Pinheiros, no seu estado natural. Porque é uma região de planície, uma região plana.
faz para percorrer, como o seu Paulo mostrou, é a casa do rio. Pode passar, professor, por favor. Então, toda a planície é a casa do rio. Quando a gente começou a ocupar o rio, foi quando chegaram os europeus aqui no Brasil, né? Dos registros que a gente tem. Antes disso, tinham as aldeias indígenas, né? Antes de se começar a registrar qualquer imagem assim dessas que a gente vai ver. Mas o europeu chegou ali pelo Porto de Santos, e São Paulo, essa região que a gente está, que é dessa foto também, por incrível que pareça, né? Era uma região de passagem, do Porto de Santos para Minas Gerais, do interior do país, para levar produto, né? Então, a gente começa a morar em volta dos rios de novo, né? Na verdade, a gente não começa, porque os indígenas já faziam isso aqui. E todo ser humano em qualquer lugar do mundo precisa fazer isso. Precisa estar perto da água, né? Porque a gente precisa da água para beber, para lavar, para benzer, para comer, para regar, né? A gente precisa ter água perto. Então, aí são as mulheres lavando as roupas, estão vendo? Lavando as roupas na beira do rio. E esses rios que agora a gente olha são super inacessíveis, a gente não consegue chegar perto deles, porque a água, primeiro que cheira muito mal, segundo que tem uma avenida em volta, né? Isso porque, conforme o europeu foi vindo, ele foi trazendo um novo ideal de como lidar com a natureza, que é tratar a natureza como um elemento mercadológico, né? Como um produto que se pode vender. Então, além das águas, né, além da terra, que ela ocupou no lugar dos índios, né, dos indígenas, que a gente chama de índio e indígena, porque o europeu estava indo para as Índias, quando encontrou o Brasil, né, a gente foi ocupando e foi loteando, foi vendendo a terra, porque a terra é produto, a gente vende. Pode passar, Carla, por favor. Ó, mais uma foto aí do pessoal na beira do rio, que é o rio que a gente não consegue acessar. Pode passar. Olha como o rio era largo também. Aí é um pessoal com outro tipo de atividade, né? O pessoal um pouco mais bem vestido, né? Os chimarrões, né? Usava o rio para se divertir também. É mais uma coisa que valoriza o rio. Pode passar. Olha lá, esse é um clube de regatas. Esse é o Clube Pinheiros. Não sei se vocês já passaram por lá, ali na Faria Lima. Fica entre a Faria Lima e o Rio Pinheiros. Ele chama Pinheiros porque ele começou como um clube de regata, né? Um clube de natação e de canoagem. O europeu também fazia canoagem, também usava o rio para se locomover. Inclusive o rio era um meio de transporte, né? Lá para o interior do país, quando a gente começou a ocupar São Paulo. Pode passar. Olha lá, o pessoal fazia piscina, fazia uma pequena barragem, né? Uma construção na margem do rio, fazia uma piscina um pouco mais rasa do que o rio e também protegendo de peixinhos, né? De bichinhos mais indevidos. Pode passar. Aí é já quando a gente começa a tentar usar água para outras funções, né? Essa é a barragem lá da represa Billings. Não sei se vocês já foram lá na represa Billings, mas ela é construída, né? Ela só existe porque tem essa construção enorme aí, ó lá. Essa construção enorme barra a água e aí a água acumula uma lagoa enorme. E essa represa foi criada para a água voltar, né? Para a água não seguir o curso normal do rio, voltar e cair do outro lado, lá na Serra do Mar, para gerar energia. Pode passar, tá? Olha lá, mais uma foto da época que estava construindo a barragem, né? A barragem é o elemento construído, né, que barra a água para gerar uma represa e para gerar energia. Pode passar. Isso aí é o que a gente fez com o rio. A mancha azul é o caminho natural do rio, é o caminho original do rio o tempo todo, né? O caminho constante. Mas quando tem enchente, ele ocupava toda essa área em volta, ocupava uma faixa que pega quase toda essa foto
que a área terra é mercadoria. Lembra que a gente estava falando? Quando o europeu vem e começa a tratar as coisas como mercadoria. Então, quando se constrói a barragem, também se retifica o rio. Vocês estão vendo a linha preta que tem aí no meio? Isso é o canal, é o rio canalizado. Por que fizeram isso? Eles disseram que era para fazer a tal da barragem e para fazer as águas passarem mais rápido. Esse era o motivo que se vendia, que as empresas vendiam os engenheiros, os entendidos. E deu certo mesmo, se gera muita energia lá na barragem e dá para você evitar uma outra enchente. Mas a questão é que você não consegue ver o que acontece ao longo de toda essa região. Não dá para saber que isso é porque a gente ocupou o leito do rio. Tá vendo? A gente tá morando em cima da casa do rio. A gente loteou toda essa terra e vendeu. Essa era a grande questão. Era lotear e vender. Comprar a terra, comprar a casa. Né? Hoje em dia não é horrível pagar aluguel? Porque com ter terra, quando você tem uma casa, você não precisa pagar aluguel. Né? Isso é uma propriedade privada. Isso é você ter um mercado, né? Um produto mercadológico. Né? Isso dá segurança. Né? A gente tem essa falsa ideia de que a vida está mais segura quando a gente possui as coisas, né? Então foi isso que os europeus, né, o pessoal mais abastado, mais rico, foi fazendo, foi vendendo terra para quem não tinha vir aqui morar e trabalhar. Pode passar, tá? Olha lá, esse era o Rio Pinheiros e essa faixa mais clara no meio é o canal que sendo construído. Aí, eu tô vindo agora aqui pro Taboão da Serra. Eu só falar pra vocês essa historinha aqui. Continuar falando pra vocês dessa história. O Taboão da Serra é uma cidade da periferia da região metropolitana de São Paulo. A gente está em São Paulo também, mas já é uma outra cidade. Mas não deixam de ter exatamente as mesmas dinâmicas, né? Então, o rio principal daqui, que é o Pirajussara, ele cai no Rio Pinheiros. Ele é um contribuinte do ele passa pelos mesmos processos do Rio Pinheiros. Ele é um rio natural, ele passava por cachoeiras, ele passava por planícies, ele nutria o solo ao redor dele, ele levava a sujeira ao redor dele, o rio limpa, né? Só que conforme a gente vai construindo em volta dele, conforme vai chegando, os loteamentos eles vão diminuindo, né? Porque as pessoas vão comprando as terras e aí com o tempo vai passando elas vão sentindo algum tipo de vontade de fazer dinheiro ou necessidade de ter dinheiro, elas vão loteando, né? Elas vão dividindo e vendendo essas terras. Então vai urbanizando, né? Conforme vai urbanizando vai dando enchente, você vai ocupando a terra do rio, né? A área do rio. Então o Taboão da Serra vive a mesma situação e passa por muita enchente. É uma cidade que tem muita enchente, porque o Taboão da Serra é a cidade mais densa do Brasil. Já venceu, acho que em dois censos ela aparece como a cidade mais adensada do Brasil. Acho que tem 13 pessoas por metro quadrado. Vocês sabem o que é um metro quadrado? É um quadrado de 1 metro por 1 metro. Agora você imagina 13 pessoas dentro desse metro quadrado. Não cabe, né? Isso quer dizer que a gente subiu, verticalizou muito a cidade e deixou ela muito... a gente cimentou muito ela, né? Para poder chegar nos lugares. Essa foto aí é do Parque das Hortênsias, que é o parque onde eu trabalho. Essa foto é da inauguração do parque. Tem pouca mata, né? Já tem uma outra árvore mais alta, assim, mas essa área a biodiversidade, né, como o professor Paulo falou, mas aí virou um pasto, tinha gado aí. O dono desse pasto, desse gado, vendeu esse terreno para a prefeitura, para sorte da prefeitura, porque aí a prefeitura quis se transformar num parque, e esse é o dia da inauguração. Pode passar, tá? Aí eles estão plantando as hortênsias, por isso que chama Parque das Hortênsias. Foram doadas 5.000 hortênsias por uma empresa, que era aquela
uma reveladora de fotos e tal. Eles doaram 5.000 hortênsias, aí o pessoal foi plantar. Mas você tá vendo como a terra não tem mato? Como é aberto? Olha o sol batendo na cabeça das pessoas. Pode passar, cara. Esse é o Parque Visto de Cima. É uma região, uma pequena parte da cidade, né, que tem morros em volta, então tem bastante possibilidade de você armazenar água. Olha o tamanho do lago aí que eles fizeram. Quando você armazena água, você necessariamente nutre o solo, que é muito... Você nutre tudo, né? Onde tem água tem vida. Então a mata se adensou bem rápido, né? Dá até pra ver aí que tem mais mato, né? Nessa foto. Pode passar, tá? Essa é a entrada do parque, já com a mata mais adensada ali atrás. E aí o que aconteceu de interessante foi que as pessoas começaram a doar bichinhos no parque, e ele se tornou um zoológico por causa dessas doações. Então esse parque agora já foi um zoológico por muitos anos. Tinha leão, tinha onça, tinha bugio, macaco, orangotango, tinha avão, tinha ema, tinha tatu. Pode passar, tá? Essa é uma das jaulas abandonadas depois que deixou de ser zoológico. Porque teve gente que olhou para os bichos e falou: por que esses bichos estão enjaulados? Eles não estão felizes aqui enjaulados, né? E ao mesmo tempo a mata foi tomando conta, porque tanta água que recebe do entorno, né, por causa das chuvas, por causa da drenagem, porque é uma área que está sendo protegida e não está sendo cimentada, que a mata foi ficando muito forte, muito feliz. E as jaulas foram ficando abandonadas, porque não tem muito investimento, né? Mas não precisa de muito investimento onde tem boa água. Pode passar, tá? Ó, essa é a mata do parque. Esse é o parque atualmente, né? O trechinho do parque. Tem bastante movimento das pessoas no parquinho, nas trilhas, né? Então, às vezes, o pessoal liga lá no parque e fala: ai, quanto que custa pra entrar? Daí eu falo: não custa nada, você já paga muito imposto. Pode vir, é de graça, não precisa pagar mais nada. Daí a pessoa fala assim: mas ainda tem bichinho? Daí eu falo assim: enjaulado não, tem bicho solto, tem pássaros, tem peixes, tem macaquinho, tem bicho natural, que era pra estar aqui. Enjaulado a gente não tem mais. Pode passar, tá? Hoje em dia, o que a gente está tentando fazer é um diálogo da ecologia com a cultura. A gente está tentando transformar as jaulas antigas, sem mexer nas árvores e na vegetação, mas transformar as antigas jaulas e as áreas da veterinária, que era do zoológico, em equipamentos culturais e de conscientização ambiental. E aí, as obras estão começando agora, acabaram de começar, né? Mas o que a gente está tentando fazer é dialogar essas duas coisas, que é o que de interessante se deve e se pode haver nas cidades, para a gente proteger o pouquinho que nos resta de natureza no seu estado feliz, né? Porque um rio canalizado não é um rio feliz, ele é um rio que cheira mal, ele é um rio que transita mal, né? Ele fica todo assoreado, né? Todo entupido. Ele é um rio que as pessoas não querem visitar. Então, o que a gente está querendo fazer aqui é um equipamento que a cidade abraça do ponto de vista de querer estar, né, e do ponto de vista ecológico, porque ele também funciona como infraestrutura urbana, porque ele está desacelerando a água, está acalmando a água, está nutrindo o solo, e o solo nutrido nutre a gente. O que tem de árvore frutífera, gente, de planta comestível aí que nasce sozinha, vocês não acreditam, pode passar, cara. Esse é um dos funcionários do parque. Ele chegou como ajudante geral. Recomenda se queria limpe, uma coisa ou outra. Ele é serralheiro, ele contou pra gente que ele é serralheiro. Então, isso também é uma forma da gente fazer estratégias para as pessoas serem mais valorizadas, sabe? Ele sabe muita coisa, ele tá ajudando a gente a reformar várias das jaulas antigas nesses equipamentos culturais. Pode passar. Pode passar. Essa é a mata mais adensada. Esse é o Valdir, que está no parque desde antes dele ser zoológico, ama o parque e deixa tudo muito bonito no parque, entende das plantas como ninguém. Pode passar. Essa é uma senhora que vai uma vez por semana para fazer crochê para doação, então tem grupos de pessoas que se
se juntam lá para fazer as suas culturas, né, o que elas aprenderam, e isso faz parte de acolher e nutrir a vida do parque. E esse é um dos projetos que a gente fez para o parque. Como já tinha lá, a gente toda a arquitetura, todos os espaços se abrirem e se virarem de frente para o lago. E o que era jaula vira equipamento cultural. Então todo esse predinho aí em volta era jaula, né? Aquela feia, abandonada, o mato tomando conta, né? Os bichos perdidos ali ou mortos. Então a gente está tentando abrir, fazer bancos, espaços legais para a gente ver a mata e poder plantar outras coisas, poder estar próximo da água, molhar o pé, nadar de repente, retornar aquele estado do rio em que se tinha diversos usos, né? Como a gente viu lá no Rio Pinheiros, que era o clube de regata e tal. Pode passar. Essa é uma aproximação ali do espelho d'água, tem um bico do pé ali, uns canteirinhos, um escadão montado de frente para o lago. Pode passar. Esse é um outro equipamento cultural, com o teto de jardim ali no meio, né? Colocamos o jardim no teto. Mais um equipamento cultural. A gente fez as janelas redondas para a luz entrar redonda lá dentro, fazer uma experiência diferente. Pode passar. Esse é um museu que a gente está chamando de Memorial do Povo Indígena, um projeto nosso para tentar trazer um acervo que está lá no Embu das Artes, está abandonado, para também as pessoas conhecerem mais a cultura dos povos da floresta, que somos todos nós, na verdade, só que alguns entenderam que outros não. A gente quer que todo mundo entenda que é da floresta, que é feita de água. Pode passar. Essa é a vista lá de cima do Museu do Memorial do Povo Indígena, que a gente está tentando alargar a calçada para você ver o memorial de cima, né? Um mirante no parque, que é um jeito que a gente está usando também de juntar a cidade mais violenta, com o parque, então que as duas coisas se fundam e que a cidade toda possa ser parque, o parque todo possa ser cidade, né? Que a gente possa juntar a cultura e a ecologia numa coisa só, que os povos da cidade sejam os povos da floresta, né? Que a floresta possa adentrar a cidade também, possa extrapolar para a cidade. Esse é o nosso plano aqui do parque. Eu acho que é o que os urbanistas têm tentado pensar agora, né? Quem pensa em região urbana. Esse aí, mais uma vista aí do Museu do Memorial do Povo Indígena, que a gente tentou sutilmente imitar uma obra. É isso, gente. Essa é a minha história. Estou para vocês, também estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer conversa. E quero muito ouvir aí o que vocês acharam, o que vocês pensaram da minha fala, da do Paulo. Obrigada mais uma vez a todos vocês. Obrigada, professora Carla. Obrigada, Escola Amardal. Abração. Tchau, tchau. Muito obrigada, Andréa. Foi... Oi, professora. Oi, dona Rosane. Eu assisti todinho aqui, da Humberto Paulo, excelente. Os alunos aqui tomaram a aula, super interessante. Eu quero agradecer a Andréa, quero agradecer o Paulo, sejam sempre bem-vindos. E se tiver novas oportunidades, nós vamos ficar muito agradecidos a vocês. Foi excelente. Muito obrigada. Obrigada, dona Rosane. A dona Rosane é a diretora da nossa escola. Agradeço também pela oportunidade de poder realizar a atividade. Obrigada. E aí a gente tem poucos minutos, não sei se a gente pode passar aí 10 minutos do horário combinado, mas eu queria abrir um pouquinho para conversa, assim, os alunos que quiserem fazer perguntas para a Andréa ou para o Paulinho. Acho que é importante esse momento da gente poder conversar, né? Paulo, quer falar? Interessante, sim, que os alunos agora perguntem. Deve ter muita gente curiosa. Vou aguardar um pouquinho que eles começam a perguntar. Ô, professora. Pode falar. Eu queria saber, a pergunta pro Paulo, se ele é tipo aquelas pessoas que lutam contra o desmatamento ou se ele tipo só trabalha assim na Amazônia. Professor Paulo, tá por aí? Será que ele caiu?
Professora, Paulo caiu. A Juliana. ele não tá, não. Tudo bem, acho que deve ter caído a internet. Ó, ele voltou aqui, ó. Paulinho? Tá desligado o seu microfone. Oi, desculpa, Oi. eu apertei o botão errado aqui, fechei a tela. Poxa Tudo vida. bem. Escuta, você chegou a ouvir a pergunta? Não ouvi a João pergunta. Vitor. João, você pode fazer de novo a pergunta, por favor? Posso? A pergunta é a seguinte: o senhor só mora na Amazônia e trabalha, ou o senhor é tipo aquelas pessoas que teve uma minissérie na Globo que luta contra o desmatamento, esse negócio? Que pergunta legal essa, hein? Então, eu vivo na Amazônia, né? Eu moro aqui na Amazônia e atualmente o que você chama de luta em defesa da floresta, João, existem vários caminhos para que a gente atinja os nossos objetivos, né? O caminho que eu escolhi é o caminho do estudo. Então, eu até comentava com a professora Carla, e eu pedi desculpas para ela antes de começar a conversa com vocês, que eu fiquei todos esses dias anteriores a esse momento nosso aqui, que aliás eu queria já dizer que por mim eu posso ficar mais tempo aqui. Agora não tem problema, depende de vocês, mas por mim podem contar com a minha presença aqui nesse momento de hoje. Não tenho restrição de horário. Então, João Vitor, eu fiz uma proposta de estudo, né, para um curso de doutorado, né, que vocês estão aí fazendo a 7ª série, né, depois vocês vão para o colegial, aí vocês vão fazer uma faculdade, depois da faculdade tem um mestrado, depois do mestrado o doutorado. Então eu estou nesse limbo aí, né, eu acabei no mestrado em 2004, vim trabalhar na Amazônia e o que eu chamo de defesa da floresta, ela de certa forma tem um correspondente com a fala da professora aí, que me antecedeu agora, André, que é a questão do direito originário dos povos da floresta. Então, na medida em que você defende quem vive na floresta, você está defendendo a floresta. Eu não fico, igual nos documentários lá, segurando cartazes em frente a uma árvore para não derrubar aquela árvore. Não, a minha proposta é diferente. Minha proposta é fazer um estudo sobre o conhecimento local, né, sobre a sabedoria das pessoas daqui e como que essa sabedoria é utilizada em leis que falam sobre a conservação da natureza. Ou seja, será que os legisladores, né, as pessoas que fazem as leis, será que eles estão ouvindo quem mora aqui? Essa é a minha pergunta que eu fiz nessa proposta do do doutorado, e essa é a forma que eu vejo mais adequada nesse momento da minha vida de lutar em defesa da Amazônia. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, era isso mesmo. Obrigada. A Juliana, acho que queria fazer uma pergunta, e a Ana Clara também, né, Ana Clara? Ana Clara tá um tempão aí tentando falar. Você quer falar, Ana Clara? Eu queria saber se o senhor já participou de algum ritual indígena. Opa, eu já participei. Você quer que eu fale para você sobre o ritual? Sim, por favor. Então, os índios Chavantes, com quem eu trabalhei 2 anos, eles têm um ritual, que é um ritual de passagem. O que é passagem, né? É quando, no caso, né, lá eles têm uma palavra específica para isso, que se chama Wapité. O Wapité, vocês devem já ter visto essa palavra aí na vida de vocês, inclusive atualmente, quer dizer adolescente. Então, os índios Chavantes, eles têm um ritual de passagem dos meninos, no caso não tem com as meninas, é só com os meninos. Tem um ritual de passagem, onde o menino adolescente, ele deixa de ser adolescente e passa a ser considerado um homem adulto.
ou seja, ele já pode casar, já pode caçar com outros homens adultos, pode ter filhos, tal. E esse ritual é o ritual de furação de orelha. Eles furam a orelha dos dois lados com um ossinho de onça, né? E esse ritual, ele demora meses, né? São atividades que vão desde a coleta do buriti, que eles vão usar para fazer esteira. Buriti é um tipo de palmeira, né? Coleta de outras plantas que eles usam para efeito do momento do ápice, né? O ápice do ritual é quando furam as orelhas, né? Mas até chegar nesse momento, toda a aldeia está envolvida em atividades e são atividades ritualísticas. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês um vídeo. Esse vídeo, eu vou colocar o link aí para vocês. Esse momento é um momento ritualístico, então vocês vão poder visualizar o que eu estou querendo dizer. Deixa eu achar aqui, eu vou passar o link para vocês. Ops. Peraí. Engenheiro ambiental? Oi? O senhor é engenheiro ambiental? Não, eu não sou engenheiro ambiental. Existe uma coisa... Desculpa, quem perguntou isso? Qual o nome da pessoa? Que eu estou olhando aqui Eu não estou ouvindo, desculpa. Ana Clara. Ana Clara. É que eu estava na outra tela, eu não estava vendo o nome. Ana Clara Leãozinho está aparecendo aí. Não. A minha formação é em ciências sociais, mas existe um aspecto muito legal quando a gente começa a fazer faculdade. Você vai ver isso depois, quando você estiver fazendo a sua faculdade. Se chama interdisciplinaridade. É quando um assunto ele pode ser discutido ou trabalhado tanto com biólogo, tanto com ecólogo, engenheiro ambiental. Então, se eu falo, por exemplo, eu quero conservar a natureza, eu quero, como o exemplo que a professora André acabou de passar sobre a água, eu quero lidar melhor com essa questão da água. Então, eu posso ter, fazendo esse trabalho, eu posso ter uma pessoa especialista, não um biólogo, mas também eu posso ter um ecólogo, eu posso ter um engenheiro, eu posso ter um arquiteto, como ela mostrou lá nas projeções do parque, onde ela está desenvolvendo as atividades dela. Eu posso ter um cientista social que vai tratar sobre a questão histórica da ocupação humana no lugar. Então, para um determinado tipo de trabalho, no caso, trabalhos na área ambiental, você pode ter uma formação distinta do seu outro amigo de trabalho. Não precisa ser engenheiro ambiental para trabalhar com questões ambientais. E eu não sou engenheiro ambiental, eu sou cientista social. Eu brinco que quando eu crescer eu quero ser antropólogo, que é o profissional que estuda as culturas. Respondi a sua pergunta? Obrigada, Paulinho. Acho que a Juliana queria fazer uma pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta para a professora Andréa? Professora. Queria que vocês, por favor, deixassem as câmeras desligadas, porque nós somos 113. E aí, transmitir a imagem de todo mundo acaba travando aqui a apresentação. Jonathan, você pode desligar a sua câmera, por favor? Eu já fechei a minha aqui, professor. Não, professor, você pode deixar, porque acho que quem fica falando, né, quem vai falar, no caso, acho que o senhor e a Andréa, pode deixar a câmera, porque aí a gente assiste vocês falando. Então, vamos lá. Juliana. Professora, eu não queria fazer uma pergunta, não. É que na hora que você tinha falado, eu ia responder. E o que eu tinha... Você quer responder agora? Não. Não quer falar nada. Tem alguém que gostaria de participar, de perguntar alguma coisa? Ronald, vai lá. É para a Andréia. Fala, Ronald. Oi, tudo bem? Tudo bom? Eu queria saber se você também faz aqueles negócios, tipo, tirar lixo. Você também já foi, tipo, ir numa mata e achar, sei lá, um carro, um avião,
despedaçado igual acontece nos filmes? Pera aí que eu acho que eu não entendi a pergunta. Vamos voltar lá. Quem é que tá perguntando? Tipo, já achou algo inacreditável na mata? Algo inacreditável na mata? Rapaz, sim, eu já achei umas coisas inacreditáveis na mata. A última não foi uma coisa material, foi um som. Eu estava andando na mata porque o meu trabalho é assim, eu ando caminhando numa trilha de 5 quilômetros, então eu tenho que andar 5 quilômetros no meio da floresta. Se tiver uma outra oportunidade, eu posso mostrar isso com imagens, com filmes, acho que fica mais legal. E vai eu e uma outra pessoa. E a gente começou a fazer essa caminhada na mata, que é uma coisa silenciosa, sem fazer barulho, nem nada. E, rapaz, foi um negócio de arrepiar todos os pelos do corpo, assim, porque eu ouvi uma coisa, um som assim, mais ou menos assim, tipo... Sabe? Era uma voz humana, um som de lamento que vinha do meio da floresta e parecia que alguém estava em apuros. Eu falei, deve ser imaginação minha, né? Aí eu esperei uns 15 minutos, fui lá na frente conversar com o outro rapaz que estava caminhando comigo na mata. Falei, rapaz, você ouviu um negócio estranho agora há pouco aí? Aí eu não quis dizer o que era, né? Pra ver se combinava. Rapaz, eu ouvi. E como é que era? Ele foi lá e repetiu o som. Ou seja, 2 pessoas ouviram a mesma coisa e a gente não sabia o que era, porque não tinha nenhum animal que pudesse ter um som daquele tipo lá. Agora, sobre encontrar coisas materiais, as coisas materiais mais surpreendentes que eu encontrei foram animais, né, que eu vi, e isso é legal porque muitos desses animais estão ameaçados de extinção no Brasil, né, e isso é muito legal, você avistar esses animais. Não é legal você encontrar uma cobra no meio do caminho, isso já aconteceu também, eu estar andando na floresta e pisar do lado de uma cobra muito perigosa, mas graças a Deus nunca sofri nenhum acidente, né? E num grau menor, ou talvez maior, né? Depende se eu entendi bem a sua pergunta, já aconteceu sim de eu encontrar aqui andando pela mata pedaços, né, porque não estavam inteiros, mas pedaços de cerâmica, que dá para chamar de vestígio arqueológico, né, que são peças fabricadas, né, artesanalmente por indígenas algumas centenas de anos atrás. Isso também eu já encontrei. Mas eu acho que isso, não sei se daria um filme legal, mas sim, já... Daria sim, tipo, encontro inesperado das porcelanas perdidas de não sei quantos anos. Tipo Indiana Jones, né? Mas uma coisa legal que aconteceu foi uma viagem que a gente fez aqui, a gente se perdeu no meio do rio, assim, teve que voltar. Aí sim eu me senti no Indiana Jones, lá no Rio Amazonas. Tive que voltar um caminho muito, muito grande para achar, porque pegamos o caminho errado, assim. Mas enfim, outra pessoa perguntou se podia fazer pergunta. Sim, pode, eu já disse, eu estou aqui disponível. Que vocês quiserem perguntar, se eu puder responder, a outra professora também, tá? Para Andréa, a Rita perguntou se existe relação das chuvas de São Paulo com a Amazônia. E também se você pode responder a pergunta do Ronald, se você já encontrou alguma coisa aí muito excêntrica na floresta. Eu acho que todas as chuvas do planeta têm relação umas com as outras, né? Acho que a água no planeta Terra é uma só, na verdade. Estamos estando no mesmo continente. Rita, obrigada pela pergunta, obrigada por participar. Rita é uma amiga muito querida, é permacultora também. Está sempre acompanhando a gente. Sim,
tem sempre relação, né? Já vi estudo que as chuvas da Amazônia tinham a ver que a água do rio da Amazônia tinha a ver com o Saara. Tá tudo relacionado, né? Até porque as chuvas acontecem muito em função das pressões do planeta, né? Aquela foto que o Paulo mostrou do planeta Terra, dá pra ver, né? É uma coisa muito una, né? A água no planeta, todos os processos com relação às águas que permitem que a gente esteja no planeta são interligados. Agora, o que eu já encontrei no mato, nossa, cada coisa. Uma coisa é o mato aqui, né, na cidade, a gente encontra diversas coisas. Toda hora eu atravesso teia de aranha, de umas aranhas muito grandes, tem aranhas muito grandes aqui no parque, mas acho que nas minhas andanças, assim, quando eu morei no Quilombo Tenondela, na Bahia, a gente encontrava coisas bem interessantes, carcaça de animais, né, que já tinham morrido muito tempo, algumas oferendas, né, dos povos de lá, então oferendas de candomblé, bonitas, algumas um pouco impressionantes. No meio da noite eu ouvi barulhos, muitas vezes. Eu morei 3 anos em barraca de camping, então diversas vezes encontrei coisas bastante surpreendentes, cobras, pessoas surpreendentes. Eu lembro que teve uma época que quando eu morei lá na Bahia, tinha uma coisa de eu andar, assim, às vezes surgia alguém, assim, sabe? Parecia que a pessoa estava me seguindo há muito tempo e a pessoa surgia, assim. E lá, lógico, a pessoa que não é de lá, causa um desconforto, né? Uma desconfiança, óbvio, né? Quando a gente está na nossa casa e chega alguém que a gente não conhece, a gente fica... Eles eram tão entendidos do mato que eles conseguiam seguir a gente, né? Eles conseguiam acompanhar a gente sem ser percebidos. Isso aconteceu muitas vezes comigo, com amigos e com pessoas que eu não conhecia, então eu ficava bem impressionada com as situações, assim, mas eu sempre tive a sorte de me deparar com gente muito boa, muito simples, que não tem maldade, sabe? Acho que as maiores maldades que eu me deparo são certamente com gente mais formada, gente mais que se diz mais sabida do que o povo da floresta, de fato, sabe? É isso. A Rebeca tem uma questão, acho que do professor Paulo, e aí eu preciso finalizar, gente, porque o nosso horário é às 14 e tem a aula da professora Cidinha, e a gente já passou bastante, assim, né, do horário. Então, acho que professor Paulo e professora Andréa, depois aí vocês, por favor, finalizarem, aí não sei se vocês querem deixar, eu gostaria que vocês deixassem uma questão para eles pensarem e a gente poder conversar para dar continuidade na próxima aula. Mas, então é isso, aí gostaria só, assim, o professor Paulo responde, e aí vocês, uma fala de finalização, por favor, infelizmente, também, né? Tá. Quer falar, André? Eu desliguei o microfone, liguei a câmera. Pode falar, fica à vontade. Não, pois é. Uma pergunta para responder, na verdade, não era uma última pergunta, Cabo? Não, acho que tem uma última pergunta para o Paulo, que é a questão dos rituais indígenas, né, que a Rebeca está fazendo aqui. E aí eu queria que vocês dessem uma fala final, assim, para a gente poder finalizar a atividade. E se vocês puderem, deixar uma questão para eles pensarem, uma questão que a gente possa retomar na nossa próxima aula, semana que vem. Paulo, então acho que você pode mandar ver e responder e finalizar, depois eu finalizo também. Legal. Bom, antes de responder para a Rebeca, é isso, Rebeca, né? Eu queria dizer obrigado, né, pelo convite, e que eu estou disponível para outros momentos. Se vocês acharem interessante a gente abordar outros assuntos específicos aqui da região, pode convidar a hora que quiser, não tem problema algum. Eu acho isso muito legal, acho esse momento muito legal. E eu vou responder, então, dessa forma muito, enfim, de uma forma simples. Sim, Rebeca, existem rituais indígenas que lidam com questões espirituais, né? Até porque os indígenas, de uma forma geral, quando eles olham para a natureza, além de todas as explicações que a professora André deu, né, sobre água, animais, plantas, eles percebem seres que a gente não entende,
uma percepção espírita, não no sentido espírita da religião espírita, não no sentido espírita do, sei lá, de uma outra religião, na concepção indígena, de o espírito do peixe, o espírito da planta, o espírito da onça, o espírito do... enfim, é isso. Então sim, existe, mas eu acho que não dá tempo de falar muito sobre isso aqui agora. Eu coloquei aqui, alguém perguntou sobre a relação da água com São Paulo, né? Eu coloquei um link no bate-papo aqui, que são os rios voadores, né? Aí talvez essa seja a minha pergunta, é o que vocês entendem sobre rios voadores. Eu deixei um link aí para vocês pesquisarem, acessarem, e é isso. Qualquer relação da Amazônia com São Paulo por meio desses rios que voam. Olha que interessante, né? Tem uma pesquisa sobre isso, sobre rios voadores. Eu gostaria que vocês respondessem para a professora Carla isso. O que são rios voadores? Pronto, acabei. Obrigado. Estou disponível, viu, professora Carla? Se precisar, se achar pertinente, eu posso voltar aqui quando quiser. Muitíssimo obrigada. Já vou agradecer de novo, vou esperar a André falar, e vou agradecer muito vocês dois ainda hoje. Gente, muito obrigada pela atenção, pela oportunidade de falar um pouquinho com vocês. Fiquem à vontade para tirar dúvidas se precisarem. Estou aí, passar meu contato, também voltar a falar aqui. É uma honra, eu acho que a Escola Pública é um lugar de encontro de saberes, de encontro de intenções diferentes, né? Pontos de vista diferentes. Acho que eu queria falar bem mais, queria ouvir bem mais de vocês, foi super breve. Quero ser breve aqui também para falar tudo isso. Venham visitar o Parque das Hortênsias, se puderem, assim que abrir, né, e terminar a pandemia. Mas se cuidem também. E eu deixei umas dicas de vídeo muito legais com a professora Carla. Eu estou à disposição, mais uma vez, para entrar em contato comigo se quiserem. Eu não sei, acho que eu queria fazer uma provocação, assim, para vocês tentarem se ver mais como bichinhos, assim, sabe? Quando vocês vão tomar água, quando vocês vão se alimentar, de onde vem aquele alimento, né? O que é aquilo que você está comendo de fato, quais processos aquilo passou, né? Se você fosse alguém, de fato, o povo da floresta, literalmente, né? Como é o povo que o Paulo vive, né? Como que seria, então, essa mesma coisa que você está comendo? Será que seria? Você comeria? Faz bem para você que você está comendo? Acho que é isso. Ouçam mais os corpos de vocês. Às vezes, as coisas gostosas da vida estão nessas coisas simples, né? Do corpo da gente, né? De respirar, de olhar no olho de alguém, de ver alguém que a gente gosta, né? Aquela empolgação que a gente sente. Acho que sentir um pouco mais o corpo da gente com mais liberdade, com mais entendimento, mais sensibilidade. Acho que é uma coisa que a gente está precisando muito ultimamente. A gente está muito racional, muito emocional, muito corporal. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Obrigada, Paulo, por dividir esse espaço aqui. Obrigada, Escola Amaral. Obrigada, senhora diretora. Eu não lembro o nome, mas muito obrigada. Obrigada por estar aí, por acompanhar. Beijos grandes no coração de todos. Gente, então, muitíssimo obrigada. Eu fiquei muito feliz, assim, de receber essas duas pessoas, para elas poderem vir falar aqui com vocês. O Paulinho foi uma pessoa que eu convivi aí há 18 anos atrás, a última vez que a gente se viu, né, pessoalmente, foi há 18 anos atrás. Era uma pessoa de um convívio muito próximo, e a Ded é uma amiga irmã, então eu fico muito feliz de poder dividir esse espaço com essas duas pessoas tão queridas, e de elas trazerem para vocês essa possibilidade de olhar o mundo de um outro lugar, né? Acho que a escola tem essa função mesmo, que é de trazer para a gente a oportunidade da gente abrir janelas, né? Da gente poder olhar o mundo de outros lugares, de outras perspectivas. Então, essa possibilidade de fazer esse giro de ir até a Amazônia e dar uma paradinha ali no Taboão depois, e depois fechar aqui com esse momento de despedida e que também é de encontro. Então, muito, muito obrigada, Paulinho e Ded, por terem aceitado a proposta. Obrigada à gestão da escola por ter permitido mais uma vez.
e a todos os meus queridos alunos. Nos veremos semana que vem. Não sei se a dona Rosane ou o professor Daniel querem falar alguma coisa, quiserem abrir as câmeras para a gente dar um oi assim, mais, mais humano. Acho que tudo bem agora. Muito obrigada por vocês ficarem aí até esse momento, compartilharem, falarem. Obrigada mesmo. Carla, quero mais uma vez agradecer-vos, tá? É muito interessante, os alunos gostam desse tipo de aula, a aula tem que ser diferente mesmo, e tem que realmente dividir esses saberes, né? É muito interessante. Eu agradeço bastante ao Paulo, admiro você ter essa coragem de estar na Amazônia, de estar. Eu acho assim muito, muito interessante, mas eu admiro, porque para mim uma convivência assim, no meio de um matagal, vamos dizer assim, numa floresta, para o aluno entender que a gente às vezes muda o nome. Ali, gostar muito do que faz. Então, professor, quando a gente gosta muito do que faz, não tem barreiras, não tem. E eu escrevi aqui, muito obrigada a você, muito obrigada a Andréia, e disse que sim, quando voltarmos, por que não ir fazer a visita ao país? E olha, professor, por que não até a Amazônia? Eu não descarto nenhuma possibilidade. Já consegui uma saída para a criança, uma outra escola que eu estava, e eles foram muito longe, e para outro país, junto com alguns pais, né? Por que não, né? Nada é impossível. Então, admirado os dois, agradeço bastante, Andréia, agradeço bastante, Paulo, você, e que vocês possam, acredito que os alunos vão pedir que vocês venham novamente, tenho quase certeza disso, que eu estou lendo aqui na reunião. Muito obrigada mesmo, seja bem-vindo ao Amará. Obrigado. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada ao Paulo. Obrigada, Carla. Foi ótimo, professora. Ótimo.